comecei a ouvir falar sobre mindfulness em 2011. E aí eu achei uma ideia muito interessante, né? Mas a gente, naquele momento, não tinha cursos, né, de mindfulness no Brasil. Na verdade, tinha uma profissional que dava alguns workshops, e sempre era assim: quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro para pagar. E quando eu tinha dinheiro para pagar, eu não tinha tempo para fazer. E aí, um dado importante, assim, né, que então, em 2013, eu tive um cachorro que ficou gravemente doente, uma doença autoimune, e aí o veterinário falou assim, ele tem de 6 meses a um ano de vida, né? Em 2014, quando foi dando um ano do prazo dele de vida, eu comecei a ter ataques de pânico quando eu estava voltando para casa, eu dava aula à noite, então eu tinha ataques de pânico no carro, porque eu tinha medo de entrar em casa e encontrar o cachorrinho morto. E aí então eu precisei tomar a medicação, e o mesmo médico que me deu a medicação, eu fiz psicoterapia, eu fiz uma TCC com ele, e ele também falou de mindfulness nesse momento, e a gente fez, assim, alguns exercícios muito, 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 muito simples de respiração, nesse momento, mas que eu não tive grandes benefícios, porque ele também não estimulava que eu fizesse a prática em casa, fazia alguns exercícios com ele ali na sessão e pronto. E aí, é claro, eu tomava medicação, melhorei um pouco desses ataques, isso em 2014, né? Em 2015, houve, então, a tradução, a primeira tradução de um livro de mindfulness para o português, que foi aquele Atenção Plena, do Mark Williams. Então, nossa, meu Deus, fui correndo, comprei o livro vinha com um CD, né? Na época, a gente tinha entrada de CD no computador, e eu me lembro que eu li o livro, assim, numa sentada, numa noite eu li o livro, e comecei a fazer os áudios, né? Então, aí nisso eu descobri pessoas que davam cursos de 8 semanas de mindfulness aqui em São Paulo. E aí, em junho, não me lembro exatamente, no meio do ano, no meio de 2015, eu fui participar do primeiro grupo de treinamento pessoal da prática de mindfulness. E daí eu entrei nesse mundo e fui fazer a formação de mindfulness. Eu fiz duas formações de mindfulness, e com o tempo eu fui começando a trazer essa realidade para minha clínica de modo muito tímido no começo, como vocês fazem, né? Ai, vamos fazer uma prática de respiração? Imagina, nem imaginava essas coisas de presença terapêutica, de relação terapêutica, não. De modo muito simples, muito, né, delicado, convidando mesmo a pessoa, enfim, a experimentar, porque eu também estava experimentando. Então, eu digo que assim, a minha clínica com base nisso foi evoluindo conforme a minha prática pessoal foi evoluindo, né? E aí eu brinco, comparo, né? Como eu lidei com as doenças dos meus cachorros antes e depois de mindfulness e autocompaixão. E aí esse cachorrinho que ficou doente nessa época, em 2018, ele morreu, né? Ele acabou morrendo. E o outro cachorro, o irmãozinho dele, tava com câncer. E aí, nessa época, né, quando ele fez a primeira cirurgia de câncer, foi quando eu estava fazendo o meu primeiro treinamento no programa Mindful Self-Compassion, né? Porque aí eu estudei Mindfulness 2015, 2016, muito intensamente, fiz vários grupos de prática pessoal. E aí, no final de 2016, eu comecei a praticar na tradição budista Mahayana, que foi aí que então eu comecei a aprofundar na minha prática de compaixão. Então, em 2017, eu fiz muitos grupos de estudos, de livro, no budismo, fora no budismo. Fiz o treinamento pessoal do CBCT, que é o Programa de Compaixão da Universidade Emory. Fiz do treinamento pessoal, do cultivando o equilíbrio emocional, e praticava também, que são treinamentos laicos, e também praticava na tradição budista. Em janeiro de 2018, eu fiz o primeiro treinamento do programa Mindful Self-Compassion, e nessa época o meu cachorro foi diagnosticado com câncer e tudo mais. Então, o que salvou a minha vida ali naquele momento? O toque reconfortante, o toque de apoio. Assim como, por exemplo, as solas dos pés me ajudou no momento em que eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido em 2022. Então, minha tia me falou isso por telefone, naquele momento eu nem me perguntei o que eu preciso agora, eu imediatamente tirei os sapatos e
usei a prática das solas dos pés para me aterrar ali, para me acalmar, para acalmar minha fisiologia. Então, ao longo desses anos todos, a minha prática, e aí eu fiz muitos retiros, fiz outra formação de mindfulness na Espanha, fiz a formação completa do Mindful Self-Compassion, e todas essas formações são em formato de retiro, a gente pratica bastante, tem as tarefas de casa, é, fiz retiros de silêncio, então a minha prática pessoal é algo que eu nutro bastante. É, então, na minha vida, né, não é que as coisas deixam de acontecer, porque, como diz a Krishnaf, usa essa frase de um professor de meditação, que o objetivo da prática é que a gente se torne uma bagunça compassiva. As coisas difíceis, elas não vão deixar de acontecer, nem para a gente, nem para os nossos pacientes. Mas mindfulness e compaixão é a maneira como a gente tem de lidar com as coisas difíceis da vida, com os sofrimentos inevitáveis da vida, sem que a gente coloque camadas a mais de sofrimento, né? E além disso, como eu expliquei para vocês no começo, a minha clínica deixou de ser uma clínica plástica, artificial, para ser uma clínica viva, presente, conectada, sentida e, lógico, eficaz, que é o que a gente mais quer como profissional, né, que a gente tenha eficácia, que o nosso trabalho seja eficaz, que o nosso trabalho ajude as pessoas. Então, essa é um pouco aí da história e da minha trajetória, né, com Mindfulness e Autocompaixão, a partir da minha prática pessoal.